Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante. Todos já encontraram? Eu gostaria que todos, antes de eu ler, prestassem muita atenção no que eu vou explicar para você agora. Mas coloque atenção mesmo, no nome de Jesus, porque eu acredito que você traga dentro do teu coração um desejo de reverter alguma situação na tua vida, de conquistar algo em tua vida, de reverter um quadro em tua vida. Eu tenho falado a respeito de, nesses 3 últimos meses, porque a partir dessa terça-feira já começa o mês de outubro, não é isso? Então, outubro, novembro, dezembro. Eu tenho falado a respeito de, nesses 3 últimos meses, acontecer na tua vida o que não aconteceu nos 9 primeiros. Alguém de repente diria, mas isso, se não aconteceu em 9, vai acontecer em 3. Eu quero chamar a sua atenção. Ontem eu estive meditando e na sexta-feira eu já vinha meditando e lendo a respeito de alguns personagens na Bíblia Sagrada, e esta mulher me chamou mais atenção, e tem a ver com o que eu quero passar para você nesta manhã, e por isso eu peço a sua atenção, não para o meu bem, mas para o teu próprio bem. Vamos ler o texto. Diz assim, versículo 24 em diante: Jesus foi com ele, aqui referindo-se a Jairo, pediu que Jesus fosse até a sua casa e tal, mas houve um milagre antes que Jesus chegasse na casa de Jairo. Então Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o, ou seja, uma multidão comprimia a quem? Comprimia a Jesus, apertava ao Senhor Jesus, uma multidão. Aconteceu que certa mulher, que havia quantos anos? 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, havia um fluxo de sangue, e isso já perdurava há quanto tempo? 12 anos. Dá para você imaginar uma pessoa, 12 anos, perdendo sangue em volta dele? O quão anêmica essa pessoa não deve estar, o quão fraca essa pessoa não deve estar? Concorda comigo? Sim ou não? Isso é óbvio. Versículo 26 diz: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, ou seja, ano após ano, a mulher, mesmo gastando todos os seus haveres, ela só o quê? Só piorou. Versículo 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe a veste. Dá para você imaginar, fazer a ilustração na sua mente daquela mulher tentando aproximar-se de Jesus? Em quantas pessoas ela não deve ter tocado ou pedido licença ou até mesmo empurrado? Porque a Bíblia deixa claro que a multidão fazia o que com Jesus? Qual o verbo que nós lemos aí? A Bíblia diz que a multidão comprimia Jesus, não é isso? Apertava Jesus, tentando andar, e a multidão ali, um monte de gente tocando e tal, para aquela mulher chegar até Jesus, sem esbarrar ninguém, sem tocar ninguém, sem empurrar ninguém, seria o quê? Impossível, não teria como. Diz a Bíblia assim, versículo 27 novamente: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Ficarei curado.
e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ou seja, imediatamente aquela mulher ficou o quê, meus amados? Ficou curada, totalmente curada. Naquele instante o milagre aconteceu, porque ela conseguiu tocar na orla das vestes de Jesus. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, Jesus reconheceu que dele saiu o que, pessoal? Saiu o poder. Saiu o poder. Ou seja, não foi ele, olhe para mim, não foi ele quem liberou o poder. Foi a mulher que arrancou o poder. Amém, pessoal? A mulher provocou aquilo. Ela fez com que de Jesus saísse poder. Então Jesus, reconhecendo imediatamente que ele saía o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Como quem diz: Senhor, hoje sou da brincadeira, porque todo mundo está tocando o Senhor aí, é um monte de gente. Aí só pergunta quem te tocou. Versículo 21, ou melhor, versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Um outro evangelista escreve dizendo que Jesus disse assim, como quem diz: não, eu senti que de mim saiu o poder. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Ou seja, alguém me tocou diferente. Diferente. Alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu o poder. Então Jesus continua olhando, procurando quem é. Veja comigo o versículo 32, perdão. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. 33 diz: então a mulher, como é que estava a mulher? Atemorizada. Repete isso comigo: atemorizada. E o que? Tremendo. Olha só, ela estava atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Que toda a verdade? Ela veio e contou: Senhor, fui eu que toquei, foi isso, isso que aconteceu, e eu toquei, e agora eu estou boa, enfim. Mas ela tremendo, atemorizada. Versículo 34 diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé o que? Te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos repetir novamente: filha, a tua fé o que? Te salvou. Agora o próximo aí é o mais importante aqui: vai-te em paz. Você vai entender por que eu estou ressaltando isso. Jesus dizendo para a mulher: vai-te em quê? Vai-te em paz, fica tranquilo, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Levante sua mão direita, fecha os olhos, faz uma oração assim comigo. Senhor Jesus, fala ao meu coração através da tua palavra nesse momento. Amém. O Senhor Jesus vai falar contigo. Pode estar certo disso nessa manhã. Para que possamos entender a dimensão da fé dessa mulher, porque parece algo simplesmente físico, o problema ali da mulher chegar até Jesus. Alguém diria assim: poxa, aquela mulher passou por cima de uma dificuldade que muitos não passariam. 12 anos com aquele fluxo de sangue, perdendo sangue. Já uma mulher anêmica, imagine você, ela sem força alguma, mas ela ouviu a fama de Jesus. Não diz quanto tempo ela já ouvia falar de Jesus, mas o fato é que 12 anos perdurava o seu sofrimento, ok? 12 anos a mulher estava sofrendo, estava gemendo, estava fraca, estava
Não somente isso. Ela mesmo fraca, bispo, teve que, poxa, empurra um daqui, empurra outro dali, não, eu tenho que tocar na veste dele, eu não posso deixar ninguém me atrapalhar. Imagine, todo mundo querendo o quê? Todo mundo querendo tocar, todo mundo ali perto de Jesus, uns apertavam Jesus, imagine um tocando e o outro puxando, agora deixa eu. Entende o que eu estou dizendo? Dá para você imaginar isso, sim ou não? É óbvio que sim. E aquela mulher querendo tocar. Não preciso tocar nele, eu só quero tocar onde? Na veste dele. Só isso. Eu toco na veste dele, não preciso falar com ele, não preciso conversar com ele, não preciso ir lá em casa, não sei lá. Só quero tocar na veste dele e pronto. Eu vou ficar curado. Mas a mulher não passou só por cima disso. Para você poder entender realmente a dimensão da fé desta mulher, da coragem dessa mulher, você tem que voltar lá atrás e entender o que a lei mosaica, a lei de Moisés dizia. O que a lei falava a respeito da mulher que tinha o fluxo de sangue. No livro de Levítico capítulo 15, no versículo 25, eu vou colocar esses versículos que eu vou citar agora aqui no telão, para facilitar para todos, tá bom? E você vai poder acompanhar aqui, em nome de Jesus. Diz assim, querendo você levantar até e fechar, enquanto eu leio, vejam comigo aqui, Levítico, capítulo 15, verso 25, leiam comigo, por favor. Também, a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, a mulher que estava nesse, se encaixa aqui? Essa mulher que eu estou lendo para você, se encaixa ou não? Por mais tempo do que o costumado, a mulher já estava quanto tempo? 12 anos. Todos os dias do fluxo será o quê? Imunda. A mulher era considerada o quê? Imunda. Imunda. Naquele período ela tinha que estar simples, não somente separada de todos, isolada, guardada e tal, enfim, era tida como imunda. Como os dias da sua menstruação. O próximo versículo, que é o 26, toda cama, vejam comigo, toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será o quê? Imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Ou seja, tudo que ela tocasse tornava-se o quê? Imundo. Quem tocasse naquilo tornar-se-ia também imundo. O próximo versículo: quem tocar estas será o quê? Imundo. Estas o quê? As coisas que ela tocou. Quem tocar nas coisas que ela tocou será o quê? Será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Eu penso que já dá para você começar a entender o que aquela mulher teve que enfrentar para sair de sua casa e chegar até quem? Até Jesus. Você imagina os pensamentos que não estavam em sua mente. Ela sabia de tudo isso. A mulher tinha consciência de tudo isso. Por isso que quando Jesus pergunta quem me tocou, a Bíblia deixa claro que a mulher ficou como? Vamos ver se vocês estão lendo com atenção. A mulher ficou como? Tremendo, atemorizada, porque certamente veio à cabeça dela o quê? O que lá na casa dela ela pensava: meu Deus, mas como é que eu vou chegar até ele sem tocar em alguém antes? Amém? Certamente aquela mulher, para sair de casa e ir até Jesus, ela saiu sem que ninguém visse, e ela certamente se cobriu, porque alguém da sua vizinhança poderia vê-la ali diante da multidão, tocando um, tocando o outro, empurra um daqui, empurra outro dali, e denunciar aquela mulher. Entende o que eu estou dizendo? E denunciar: olha, essa mulher é imunda, e está fazendo de todos vocês o quê? Imundos, porque o que ela tocasse era considerado o quê? Imundo. Essa mulher é imunda. Você imagina o rebuliço que não ia ser. Você compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Um
outro versículo que eu separei, quero que você veja. Levítico capítulo 5, Levítico também 5:3. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será o quê? Será culpado. Você imagina que quando a mulher toca nas vestes de Jesus e se sente curada, ela diz o que consigo mesmo? Acabou. Que alívio. Mas de repente Jesus diz o quê? Quem me tocou? Aí a mulher entra em desespero. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque mesmo que soubesse só depois, seria o quê? Seria culpado. Porque até então estava o quê? Estava em oculto. Até então estava em oculto. Ninguém sabia, absolutamente. E Jesus fez questão de perguntar. Jesus sabia sim ou não? Jesus sabia ou não sabia? Jesus sabia. Mas ele fez questão de perguntar: quem me tocou? Porque queria mostrar algo para cada um de nós. Um outro versículo, último que eu separei para você, Números capítulo 5, verso 2. Estão anotando aí, pessoal? Para depois você sublinhar na tua Bíblia. Números capítulo 5, verso 2. Olha o que dizia a lei: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo quem? Todo leproso. E mais quem? Todo que padece de quê? De fluxo. Quem era aqui? A mulher. Tá certo? Ordena que lance para onde? Fora do arraial. Manda para fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. A situação daquela mulher, meus amados, era a mais crítica que você possa imaginar. Tudo era oposto, tudo era contrário, nada favorecia aquela mulher. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? O problema é que muitos cristãos, às vezes até na igreja, elas estão esperando as coisas lhe serem favoráveis para ela ter, as coisas serem favoráveis a ela, para elas tomarem atitudes, ou para elas mudarem a sua atitude. Eu quero dizer para você, meus amados, para vocês, que enquanto aquela mulher nutria dentro de si esses pensamentos, e deixou esses pensamentos e essas palavras lhe escravizarem, lhe fazerem ficar parada, ela continuava doente. Foram 12 anos e poderiam ser outros 12 mais, ou ela morrer. Mas aquela mulher venceu tudo isso, venceu o pensamento que estava em sua mente, que dizia: você para chegar nele, você vai ter que tocar em muita gente. Ninguém vai poder te ver, porque vão te denunciar. Se te denunciarem, já era. Se você tocar em pessoas e pessoas souberem que você está com esse problema, ou alguém te conhecer, você vai fazer um monte de gente ali se tornar imundo. E as pessoas vão ficar com raiva de você, poderão fazer coisas contra você, ou vão pegar você e vão lançar você para onde? Para onde, pessoal? Para fora do arraial. Vão lançar você para fora, você vai ficar isolado, como se fosse uma leprosa também, porque os leprosos não podiam estar junto com as pessoas, tinham o seu lugar separado. Veja a situação daquela mulher. Eu quero dizer para você que enquanto os pensamentos que ficam na sua cabeça, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que não vai dar certo, enquanto esses pensamentos dominarem você, a tua vida vai continuar assim. Você observa que há pessoas que você fala com ela, é só você cumprimentar, que a primeira coisa em seguida que ela fala após o cumprimento é sofrimento, é desgraça. Está entranhado, cara. Está entranhado, cara. Ela absorveu aquilo de tal maneira e ela crê que aquilo vai continuar em sua vida de tal maneira que ela só fala nisso, ela só confessa o fracasso, só confessa a derrota. Ela pode ter orado, pode ter recebido oração de 500 pastores, mas quando ela chegar no 501, ela vai falar a mesma coisa, porque já está dentro dela. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não, pessoal? Enquanto a pessoa não mudar os seus pensamentos, mudar as suas palavras, enquanto eu não mudar as minhas atitudes, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar imundo, eu vou continuar com a vida destruída. Quem compreende o que eu estou dizendo, por favor? Está claro, sim ou não, pessoal? Olha o que a mulher passou por cima. A mulher não passou só por cima da sua dor, da sua anemia, da sua fraqueza, da sua doença.
Ele está dando oportunidade para todo mundo. A minha chance chegou, a minha hora chegou, a minha oportunidade chegou. E quantas pessoas não vivem dando desculpas para as coisas de Deus? É uma verdade. A mulher poderia muito bem dizer: poxa, Deus está vendo o meu sofrimento, que eu não posso ir lá. É uma verdade. Deus está vendo que eu não tenho condições de chegar lá. Eu pergunto sinceramente, olhem para mim aqui e digam: se essa mulher conversasse com alguém, pensa comigo, se ela conversasse com alguém e dissesse assim: poxa, eu acho que todos vão entender o fato de eu não ir ter com Jesus, pela minha condição. Onde ele vai ter uma multidão atrás, eu vou ter que esbarrar em um monte de gente, vão descobrir, eu vou fazer que um monte de gente sem mundo ali vão ficar danada da vida comigo. Então eu não vou por isso. E ainda tem um problema da minha doença, que eu estou aqui numa situação que só Jesus. Alguém de repente até diria: não, a senhora sim, a desculpa da senhora é aceita para a senhora não ir ter com Jesus. Concorda comigo? É uma verdade. Alguém até diria isso para essa sentada. Mas essa mulher não viu assim. Olha para mim, por gentileza, olha bem nos meus olhos. Por favor, cuidado com aqueles que passam a mão na sua cabeça quando você dá uma desculpa. Cuidado com isso. Quando você tenta justificar o fato de você não buscar a Deus, e essa pessoa assim embaixo: poxa, mesmo, você tem razão. Cuidado. Não é a voz de Deus. Essa mulher tinha todos os motivos. Além das doenças, ela tinha um motivo maior, a lei de Moisés, que lhe impedia de ir ter com Jesus. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? A lei lhe impedia. Ela poderia dizer: não, não é só doença minha, não. Não, você está pensando que é só doença? Você não sabe o que a lei de Moisés diz? Ainda que eu me esconda ali, ainda que eu fique oculto a minha imundícia, a lei de Moisés diz que se fores descoberto depois, será culpado a si mesmo. Nós não lemos aqui em cima? A lei dizia isso: vai ser culpado, mesmo se for descoberto depois. Eu posso ocultar um tempo, mas depois vai vir à tona. Por isso que quando Jesus pergunta quem me tocou, a mulher entra em desespero. Meu Deus amado, o que esse homem está fazendo? Você vê que ela fica quieta ali. Dá para você imaginar a mulher sentindo-se curada, mas agora uma questão emocional terrível, aquela tristeza: meu Deus, é agora, todo mundo vai saber. Até que ela diz o quê? Já que eu vim até aqui, é tudo ou nada. É uma verdade. Deixa eu ir ao ponto dele, deixa eu explicar o que aconteceu. Senhor, foi isso, isso e isso. De joelho ali, implorando: tem misericórdia, por favor. Jesus vira para ela e diz o quê? Tua fé te salvou. E depois diz o quê? Vai e faz. O que Jesus quis dizer com isso? Ninguém aqui vai fazer nada contra você. Ninguém vai fazer nada contra você. Porque no Senhor Jesus o imundo se torna limpo. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? O imundo se torna limpo. O destruído, este é transformado. O derrotado torna-se vitorioso. No Senhor Jesus. Portanto, haja em nós o Espírito que houve nessa mulher. Como assim, bispo? Uma mudança de pensamento, uma mudança de palavras, uma mudança de atitudes. Se eu quero uma mudança de vida, eu tenho que mudar as minhas atitudes. Como é que você tem sido? Você tem sido relapso com a sua oração? Então passe a orar a partir de hoje. Você tem sido relapso no tocante a jejuar, no tocante a ler a Escritura? Começa a fazer isso. Ah, eu não tenho tempo. Tem. Você vai ver que tem. Você sabe que tem. É só se organizar. Quantas coisas você não tinha tempo que você hoje consegue ver? Porque você se organizou. Sim ou não, pessoal? Tem gente que dizia: poxa, eu não tenho tempo para nada. Conseguiu um serviço a mais, conseguiu fazer isso e aquilo, porque ela se organizou. Não tem fim. Porque quando a gente fala de ler a Bíblia, orar, a pessoa deve achar que é para ficar o dia inteiro fazendo isso. Eu sei que você tem que trabalhar, você tem um monte de coisa para fazer. É ou não é verdade? Não é ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Não é isso. Mas você tem momentos com quem? Com Deus. Amém, pessoal? Momentos com Deus, em nome de Jesus. Momentos com Deus.
de coração mesmo. Isso é importante, não tenha dúvida disso. Isso já até falei com você, tem um CD com áudio da Bíblia aí, com parte da Bíblia. Às vezes um dia inteiro está trabalhando, está no carro, põe. Você está lendo a Bíblia. Amém? Tem alguém mesmo que você está ouvindo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Compreende o que eu estou dizendo, pessoal? Uma forma de ajudar também. Uma mensagem que você ouve, procure fazer isso. Você tem ensino relapso, um tocante à vida na igreja, a participar das coisas da igreja. Então você mudar isso, mudar a sua postura. Quando eu quero uma mudança no tocante ao resultado da minha vida, eu tenho que mudar a minha postura, eu tenho que mudar as minhas atitudes. 12 anos a mulher sofreu, porque a sua postura era uma. Um dia ela mudou o que? A sua postura. E o milagre aconteceu. Amém, pessoal? Se ela permitisse que a própria lei lhe amarrasse, ela morreria com aquela doença. Mas ela não permitiu que nada lhe escravizasse. Ela não aceitou aquilo. Ela não quis saber de nada. Ela quis saber. Se vão fazer algo contra mim, se vão descobrir, se não vão, meu amigo, eu já estou na pindaíba mesmo. É uma verdade. Já estou numa situação crítica mesmo. Se descobrirem lá e quiserem me jogar para fora, até me matar, não importa, já estou morta mesmo. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Alguma coisa eu tenho que fazer. Então vigie em nome de Jesus, com a sua vida, com a sua comunhão com Deus. Vamos mudar as nossas atitudes. Porque se mudarmos as nossas atitudes, em 3 meses, Deus pode fazer muito mais do que em 9. Amém, pessoal? Sim ou não? O que aconteceu na vida daquela mulher não aconteceu em 12 anos. Amém? Concorda comigo? Sim ou não? Em 12 anos não aconteceu. Num momento aconteceu. Por causa de uma atitude de coragem, de uma mudança de atitude, uma mudança de postura daquela mulher. Digo graças a Deus. Quem compreende em nome do Senhor Jesus? Está claro isso, pessoal? Quem crê nessa palavra? Quem crê e entende perfeitamente o que aconteceu, o que Deus fez na vida dessa mulher? Muda os teus pensamentos, muda o que sai da tua boca e muda as tuas atitudes, em nome do Senhor Jesus. Digo graças a Deus. Amém. Só quem crê nessa palavra, fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus.